Filha, agora é para o culto lá, tá bom? Hoje, nesse domingo de ceia, é um domingo muito especial para a gente, porque a gente pode cumprir mais uma vez o desejo de Jesus, quando ele disse que era para a gente fazer isso até que ele voltasse. E tem um sentido muito especial para a nossa vida. E a gente quer fazer o que Jesus mandou fazer. É ou não é verdade? Eu e você desejamos fazer isso. Agradar o nosso Senhor. Fazer o que Ele nos ensinou. Aliás, essa é a tônica do discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Quem está afiliado a uma igreja? Não necessariamente. Discípulo de Jesus é alguém que cumpre ritos religiosos? Não. Se for só o cumprimento de ritos religiosos, não é ser um discípulo de Jesus. O que marca a vida de um discípulo de Jesus, verdadeiramente, é se ele faz o que o mestre mandou fazer. Tinha uma brincadeira, tem ainda, né? Mas que a gente brincava quando criança, que era tudo que o seu mestre mandar. Faremos todos. Olha, se a gente fosse obediente naquela brincadeira, na vida, né? Como éramos naquela brincadeira, é ou não é verdade? Tudo que o mestre mandava, a gente fazia. Porque a motivação era fazer a coisa bem feita, era vencer a brincadeira, né? E essa é, obrigado, a vida do discípulo de Jesus, a obediência. E todo domingo de ceia nós temos uma mesa preparada. Os diáconos preparam essa mesa. E a função dos diáconos, segundo o que a gente crê, biblicamente falando, é a execução do serviço às mesas. A mesa da igreja, representado pela beneficência, pela ação social, que o ministério diaconal faz, cumpre, né? Desde Atos 6. A mesa do pastor, no sentido do cuidado pastoral, no cuidado da família pastoral, na intercessão, no aconselhamento, na parceria. E a mesa do Senhor, que é a mesa da representação da ceia. Então, todo culto de ceia, obviamente, nós temos uma mesa posta. O salmista, lá no Salmo 23, vai dizer no finalzinho: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essa mesa, ela é preparada pelo Senhor todos os dias. Todos os dias nós temos uma mesa do Senhor posta para a gente se sentar com Ele. Você se lembra de uma história que está lá no Antigo Testamento, de um homem chamado Mefibosete. E esse homem, ele é convidado por Davi ao assumir o trono de Israel. Ele está numa terra chamada Lodebar, que era o significado depreciativo de uma vida que foi colocada para um lugar totalmente sem condições de viver de uma forma digna. Estar em Lodebar, por estar, já significava quase que uma sentença a viver como um trapo, como um lixo. E aí Davi, o rei, tira Mefibosete lá do lixo e o põe sentado em sua mesa. A mesma história aconteceu comigo e com você. Jesus, o Rei dos Reis, nos tirou de Lodebar, do lixo, e nos pôs assentados em sua mesa. E há uma promessa de que assim estaremos efetivamente com Ele em glória, quando Ele daqui nos levar. Então eu quero pensar nessa manhã com você, em que mesa você quer se sentar? No plano espiritual, nós temos e teremos sempre duas mesas à nossa disposição: a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. E, obviamente, em sã consciência, ninguém quer se sentar na mesa dos demônios. Muito pelo contrário, nós queremos estar longe dessa mesa. Mas como nós vamos refletir nessa manhã, a gente vai entender, mais uma vez, que na vida com Deus,
na vida como discípulo de Jesus, a nossa escolha ou a nossa decisão não está no que a gente verbaliza, mas no que a gente se propõe a fazer. Na vida com Deus, a gente não responde só com os lábios, mas responde principalmente com as nossas ações. Lembra que Deus disse para o seu povo: vocês me louvam e me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós temos hoje, na classe de louvores que cantamos, alguns que se referem a Deus ou a Jesus como você. Isso, para quem é de uma geração, da minha geração para trás, é um pouco conflitante, isso machuca um pouquinho o ouvido. Porque nós fomos ensinados que respeito vinha acompanhado de chamar de senhor, senhora, né? Eu, da minha geração, por exemplo, eu cresci tomando a bênção, mas a gente tomava a benção, né? Do tio, benção tio, benção tia. Era do tio, não era nem do avô e avó, era certo, mas até dos tios. E eu lembro que minha mãe sempre disse assim: olha, não me chama de senhora não, me chama não. Tem gente que diz, né, senhora está no céu e tudo, aquela coisa, mas não me chama de senhora não. O fato é, irmãos, que verdade seja dita, não está na classificação se chamo de senhor ou senhora ou você, a nossa fidelidade a Deus. Porque o próprio Deus diz para o povo que chamava Senhor, e ele diz: vocês me dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe. Então, Deus não está se importando se a gente vai chamar de Senhor, Vossa Excelência, Majestade, ou você. Para qualquer pai e mãe aqui, não adianta o filho chamar senhor e senhora e fazer tudo ao contrário do que você fala. É ou não é verdade? É melhor que ele chame de você e esteja debaixo das tuas asas e te respeite e te honre como pai, como mãe, do que chamar senhor, senhor, e o coração está longe do que você tem ensinado. Então, na vida com Deus, muito mais do que a gente fala, é o que a gente é. E aí eu quero ler com você a primeira carta de Coríntios, o capítulo 10, versículo 21. Está aí o texto projetado, e diz assim a palavra do Senhor: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Forte, né, irmãos? É um texto muito forte. Paulo está dizendo lá à igreja de Corinto isso. E aqui Paulo está tratando nesse capítulo 10, como tratou no 8, de coisas sacrificadas a ídolos. Por que não se deve, por exemplo, comer coisas sacrificadas a ídolos? E Paulo vai dizer, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 10, que se alguém te convidar para comer, como bom crente que você é, esse parênteses não está lá no texto não, mas vai e coma, não perguntando a origem. Agora, se for revelado a você que aquilo foi sacrificado a ídolos, não coma. Por quê? Porque senão a macumba vai pegar? Por quê? Porque senão a zica que está na comida vai te zicar? Não, porque antes ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que nela há, tudo que existe na terra, feito por Deus. Então, irmãos, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus manda no céu, Deus manda na terra e Deus manda no inferno. Mas ele diz: não coma, por quê? Por causa da consciência. E aí não é consciência sua. Por isso que não existe igreja individualista. Sabe, aquela pessoa que diz assim: não, eu estou muito bem, não preciso andar com ninguém não, minha vida espiritual, sabe, eu estou ótimo. Não, porque a nossa vida, ela mexe com a consciência do outro. Ela afeta a consciência do outro. Então ele diz: não coma, porque você vai conflitar com a mente do outro, com
aquilo que o outro pensa, com aquilo que o outro vive. E você pode escandalizar e ser uma pedra de tropeço na vida do irmão. Então não coma. Embora essa carta, ou melhor, esse trecho, esteja tratando disso, Paulo vai dizer que com essas atitudes, a igreja estava demonstrando que ela estava provando de uma mesa e provando da outra. Porque o povo, como nós já vimos aqui em outros momentos, estava indo para a igreja e saindo da igreja bêbado, com glutonaria no culto, porque o culto nada mais era do que um grande arraial de gente comendo, bebendo, confraternizando. Só que como tudo na vida, irmãos, aquilo que não tem limite, ultrapassa e faz mal. Beber água não é pecado, mas pode ser, se a gente não tiver controle. Porque se a gente não bebe, a gente não está cuidando do que Deus nos deu, nosso rim, nosso corpo. Mas também se a gente bebe muito, a água leva alguns minerais do nosso organismo que fazem, por exemplo, com que a gente tenha cãibras. No sentido de que está indo ali potássio e outros minerais mais, devido à grande quantidade. O médico diz assim, olha, tome 2 litros de água. Aí você diz, não, eu vou fazer melhor ainda, vou tomar 8. Olha como é que eu sou aplicado. Estou tomando 8 litros de água. Tem que encher a caixa só para tomar água. Qualquer exagero, irmãos, torna-se pecado. Então, Paulo vai dizer nessa mesma carta e nesse mesmo capítulo, lá no verso 31, se não me falha a memória, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, era muito comum que a igreja naquele momento estivesse envolvida nesse contexto pela forma como esses irmãos nossos de Corinto estavam agindo. E aí eu quero pensar com você nessa manhã, à luz daquilo que Paulo falou a eles, e que serve para a gente hoje, para a gente ficar alerta, para a gente fazer um exercício espiritual de como anda a nossa vida e tomar as nossas conclusões perante o Senhor, para que a gente possa definir na nossa vida em qual mesa a gente tem sentado. E se por alguma razão, eu e você, entendermos que de alguma forma a gente tem sentado na mesa dos demônios, que a gente se levante dela e sente na mesa do Senhor, porque esse é o nosso lugar. Esse é o nosso verdadeiro lugar. Era muito comum, em épocas mais remotas, mas ainda hoje no interior do nosso estado, por exemplo, do nosso Brasil, famílias muito acolhedoras. Qualquer pessoa que passasse na década de 20, de 1930, por exemplo, e depois, mais posteriormente, lá para a década de 60, que passasse pela casa dos nossos avós, dos nossos bisavós, conhecendo ou não, poderia facilmente adentrar a casa e tomar um cafezinho junto com a família. Essa hospitalidade ela foi sendo modificada ao longo da evolução, das coisas que vão progredindo, e com ela também a violência. Então hoje receber alguém em casa é muito difícil se você não conhecer. Eu tive a oportunidade de, há 2 anos atrás, indo para o Espírito Santo, chegar numa cidadezinha e lá a gente ficou preso, por conta da chuva e tal. E aí um casal que estava lanchando, onde a gente parou para lanchar e voltar, tentou nos ajudar de todas as formas, e eles disseram, olha, vocês querem ir lá em casa tomar um banho? Ou melhor, vocês podem pernoitar lá, vocês podem ficar lá e amanhã vocês vão. E aquilo ali foi tão estranho para a gente, embora tão acolhedor, porque a gente está fora desse contexto. Aqui, na nossa realidade, dizer isso a alguém, e foi-se o tempo que você viu uma vovozinha na beira de estrada e você dizia, olha, tadinha dela. Hoje em dia, não tem cara, não tem jeito. Muitas armadilhas são feitas. Então você olha uma vovozinha lá, você, opa, peraí, tem que averiguar bem, Porque às vezes não é uma MCM, que é uma mulher cristã em missão, mas é uma MCM, é uma mulher criminosa em
em missão. Então você tem que ficar, espera aí. Mas era comum isso, mesa grande ou pequena, simples ou muito farta, as pessoas ofereciam um lugar para a gente. Em se tratando de uma vida espiritual, há também essa verdade dessas duas mesas postas, e a pergunta nessa manhã é: em que mesa você quer se sentar? Mas não é só no momento, não é só hoje, num domingo de ceia, é em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias. E como eu disse, é fácil responder essa pergunta se ela for friamente requerida uma resposta. Claro que ninguém quer sentar em mesa de demônio nenhum. Pelo amor de Deus, ninguém. Mas a gente se vê sentado à mesa dos demônios quando a gente comete algumas ações. Eu queria, de forma muito objetiva, nessa manhã, pensar com você sobre essas atitudes. Eu me sento à mesa dos demônios quando eu me esqueço quem sou. Quando eu me esqueço de quem sou. E quem você é? Já parou para pensar? Quem você é? A partir do encontro com Jesus, você é um discípulo dele. Você é agora um representante dele na terra. E como tal, precisa agir dentro dos padrões de um discípulo de Jesus. A gente vive uma crise tão grande de bom comportamento, de boa representatividade. Se a gente olhar, por exemplo, para o nosso poder político, às vezes quem nos representa, representa de forma tão lamentável, e a gente vê a cobrança, da postura, a cobrança de um aluno perante um professor, de repente, dizendo, não, ele tem que agir daquela forma, um professor tem que ter uma boa postura, e de fato, um prefeito, um presidente, enfim, uma autoridade, um policial, a gente vê a sociedade clamando, e não que esteja errado não, tá, irmãos? Por uma boa postura de uma autoridade, uma representação importante. E às vezes a gente se esquece de que, como discípulo de Jesus, nós precisamos e temos alguns códigos de conduta que vão ou não honrar o papel que precisamos representar nessa terra. Não como forma artística de um personagem, mas de uma convicção mesmo de vida. Eu sou um discípulo de Jesus, eu vou dizer isso. Eu sou um discípulo de Jesus, eu vou postar isso. Eu sou um discípulo de Jesus, eu vou me alterar dessa forma. Isso precisa ser pensado por nós. Quando eu esqueço quem eu sou, eu acabo me tornando um qualquer. E aqui sem demérito a quem não faz parte da nossa fé. O que eu quero dizer é que nós estamos aqui nesse mundo com uma missão. Jesus encontrou com pessoas, e hoje nós temos um sistema todo montado, adaptado e necessário e didaticamente pensado, mas irmãos, verdade seja dita, a pessoa que aceita Jesus, ela passa imediatamente a ser um discípulo de Jesus e um portador da mensagem da salvação a partir do que Jesus fez na vida dela. O resto é aperfeiçoamento. Escola dominical, classe discipulado, batismo, isso tudo é complemento de uma vida com Deus, mas o testemunho é a partir do que Deus fez, é a partir do que Deus realizou. Então, nós fomos constituídos por Deus nessa terra para uma função. Nós somos sacerdotes do Senhor nesse mundo. E aí, a palavra do Senhor, ela vai nos aconselhar, lá no Salmo 1, versículo 1, diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Nas versões mais antigas, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Uma das coisas mais comuns em nossos dias, irmãos, é ver crente com comportamento ímpio. É ver discípulo de Jesus com comportamento de quem não é discípulo de Jesus. E aí não cabe a gente dizer que é discípulo ou não, porque pode estar numa fase de queda, de chão.
Qualquer um que olhasse para a vida de Moisés depois que ele matou um egípcio, diria: esse homem não é discípulo do Senhor, não. Qualquer um que olhasse para Davi no momento em que ele trama contra a vida de Urias e o mata indiretamente, e que comete o adultério que cometeu, diríamos: não, esse homem não é crente, não. Ele não é servo de Deus, não. Então a gente precisa ter muito cuidado em classificar quem é, quem não é, porque o Senhor é o dono da seara. E só Ele tem a condição de fazer a separação do joio e do trigo. Então, o que a gente precisa fazer é cuidar para que a gente não seja joio. É que a gente não seja debulhado nas mãos do Senhor e vire farelo e diz: oh, eu era trigo. E Deus dizer para a gente: não, tu sempre foi joio. Então, a nossa vida é que precisa ser avaliada em todo momento, e aí a gente segue aquela máxima, né? Da minha vida, cuido eu, no sentido não pedante da expressão, mas no sentido de preocupação mesmo. Então, irmãos, esse verso do salmista, no Salmo 1, versículo 1, ele não tem sido muito observado em nossos dias. A gente vê gente que professa uma fé, mas que as atitudes não correspondem. E isso é muito sério. O Salmo diz: olha, cuidado, não se assente à roda dos escarnecedores, porque em meio à roda dos escarnecedores não está a mesa do Senhor, irmãos. Está a mesa de quem? Dos demônios. E pior, sabe, é quando o anfitrião da mesa ou da roda dos escarnecedores é um dito servo de Deus. Uma pessoa que deveria estar representando o Senhor e faz daquele determinado grupo uma roda para escarnecer, para zombar, para humilhar, para desmerecer, para destratar. E eu tenho dito, irmãos, e aprendido que se uma coisa é engraçada, mas a gente não pode rir junto, ela deixa de ser. A gente precisa se constranger. A gente precisa tratar da nossa alma e do nosso coração, se aquilo de alguma forma nos alegra e entristece o outro. Se em nome do meu sorriso alguém tem que derramar lágrima, esse sorriso já não vale mais. E às vezes a gente vê crente que ama a prática da zombaria, né? De zombar do outro, de rir do outro. Isso não é encontrado na mesa do Senhor. Isso é aperitivo do demônio. E nós não queremos isso, porque nós temos uma mesa cujo rei é o nosso Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E o que é escárnio, zombaria? É o que é feito ou dito com a intenção de provocar riso ou hilariedade acerca de alguém ou algo, caçoar, zombar, atitude ou manifestação ostensiva de desdém, de menosprezo, por vezes indignada. Quantas vezes eu já me sentei a essa mesa? Quantas vezes? Porque ela é sedutora, irmãos. É claro que a mesa do demônio não está ali com a fogueira acesa em cima, cheiro de enxofre, o diabo sentado lá com um tridente dizendo: vem! Não! A mesa do demônio ela é disfarçada, ela é altamente adornada, convidativa, e nós precisamos ter consciência e cuidado para a gente nela não se sentar. O servo do Senhor é assim. Tem consciência que deve ter cuidado com todos. Deve ser aquele que resgate a todos e coloque na mesa certa, na mesa do Senhor. E aí, irmãos, a mesa do Senhor é exatamente para quem não presta. Aliás, é um pré-requisito reconhecer que não presta para nela sentar. Porque o camarada ou a camarada que chegar nessa mesa e dizer: olha, eu estou sentando aqui porque eu fiz valer, hein? Estou me sentando aqui porque, olha, não é fácil não, já vi gente boa, mas igual a mim, está para nascer. Essa pessoa já não tem condições de nela sentar. Jesus disse isso quando aqueles homens batiam no peito e diziam: olha, eu sou, o outro não. E Jesus disse: olha, vocês já estão muito bem,
Eu não vim para vocês, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que reconhecem que estão necessitados. E esses somos nós. Então, irmãos, eu quero dizer que crentes, e aí no sentido original, porque esse termo acabou ficando assim muito depreciativo, tem gente hoje que diz crente não, eu sou cristão, mas a palavra que mais aparece no Novo Testamento da Bíblia é crente, crente no sentido oficial do termo, no sentido limpo da forma de crer, aquele que crer em Deus, que segue os seus preceitos, né? Não é só simplesmente crer, porque de fato a Bíblia vai dizer que porque crer, até o diabo crê, e não só crê como estremece, como o pastor Dario disse aqui domingo à noite, né? Tem coisas que a gente não obedece, o diabo obedece, os demônios, a natureza, e o crente não. Então, quando a gente não tem esse princípio de entendimento de quem a gente é qualquer coisa, menos discípulo do Senhor. Então, de que maneira eu posso começar a melhorar isso? É reafirmar todos os dias quem eu sou, quem você é. Você é um discípulo de Jesus. E por ser um discípulo de Jesus, você pode tudo, mas não deve fazer muita coisa. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nós temos estudado o Pentateuco, e essa semana vimos lá, Deus põe aquela árvore no meio do jardim e diz, olha, vocês podem desfrutar de tudo, menos tocar nessa árvore aqui. E aí, onde eles vão? Naquela que não podia. Então, por que tem tanta coisa para a gente fazer, por que a gente quer fazer o que não deve? É a essência que está dentro de nós gritando. E aí, o próprio Paulo vai dizer que ele precisava, olha, se esbofetear, ele precisava lutar contra ele mesmo. E a gente precisa lutar contra a gente todos os dias e reafirmar, eu sou um discípulo de Jesus. Eu não vou falar dessa forma, porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu não vou postar isso aqui, porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu não vou dar esse testemunho aqui, porque eu sou um discípulo de Jesus. Porque eu tenho um encontro marcado em que eu vou prestar contas, em que o Senhor vai olhar para mim e eu vou precisar responder pelos meus atos. Nós vivemos, irmãos, uma geração de crentes que agem como se não tivesse dono, querem ser dono de si mesmo, e aquele que se rendeu a Jesus já não é mais dono de si. Paulo vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim? Ou então sou eu vivendo em mim, matando Jesus? A gente olha aquele trecho daquele filme do Mel Gibson, né? Não tem como a gente não ficar impactado com aquela cena, quando aqueles escravos são fincados ali, mas você sabe que a gente continua, por muitas vezes, nós pegando naquele martelo e martelando os pregos ainda em Cristo, com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos, porque a nossa boca diz uma coisa, mas a nossa vida grita outra. Crentes declarados, mas ateus praticantes. Um escritor contemporâneo disse, para ser ateu não precisa se dirigir ao céu e ficar gritando, eu não acredito que haja alguma divindade aí, que Deus exista. Não precisa disso. Para ser um ateu, basta simplesmente viver como se Deus não existisse. E quantos crentes, irmãos, têm vivido como se Deus não existisse? Pessoas que não consultam a Deus para fazer o que devem fazer, pessoas que deixam Deus de fora, que honram com os lábios, mas que a vida está muito distante de ser, de fato, um discípulo de Jesus. Quando a gente esquece quem a gente gente deixa de sentar na mesa honrosa para se sentar numa mesa podre. Quando a gente esquece quem consequentemente a gente esquece também da nossa missão. E a nossa missão, irmãos, na nova aliança, esse cálice que daqui a pouco a gente vai
tomar, Jesus disse que ele representa a nova aliança, a aliança entre nós e ele. E essa nova aliança, ela investiu sobre nós um ministério. Pedro vai relatar isso na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9 diz: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são um povo escolhido. E ele vai dizer reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Então faça sempre o exercício de se lembrar: eu sou um sacerdote do Senhor. Eu sou um sacerdote do Senhor. E como tal, eu preciso honrar o nome daquele que me enviou. As pessoas vão olhar para mim e elas vão dizer: poxa, esse é um servo do Senhor. Essa pessoa é diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que se sentam à roda dos escarnecedores, aqueles que estão sentados na mesa dos demônios, o que eles mais querem ver é a luz de Cristo resplandecendo na vida daqueles que estão assentados com o Rei. Você pode ter amigos, e eu tenho, promíscuos. Eu tenho, irmãos, uma categoria de amigos que, olha, faço parte de um grupo que só misericórdia. Eles me botaram lá e eu disse: Senhor, não vou correr dessa não. Já pensei várias vezes em dar um tchau lá e dizer: olha, fui, hein? Mas ali também já tivemos muitos encontros. Agora, a diferença entre a gente ser e estar, ela é grande. E eu posso estar naquele grupo como discípulo de Jesus ou como um escarnecedor. O que vai definir isso é o meu comportamento. Então, que Deus possa ter esse espaço, sabe, de falar ao nosso coração e a gente começar a deixar de ter atitudes que são nossas, para começar a ter atitudes que são dele em nós. Isso vai doer, porque vai bater na nossa carne, porque vai cortar na nossa carne, mas é uma bênção tão grande, quando a gente percebe que, mesmo em face das iguarias da mesa ao lado, a gente escolheu ficar na mesa certa. O nosso compromisso é com o Senhor. Nosso compromisso é com Deus, irmãos. Nosso compromisso não é com um pastor de uma igreja, não é com um líder de ministério, não é com um homem. Nosso compromisso é com o Senhor. Nós nos sentamos à mesa dos demônios, em segundo lugar, quando nós somos atraídos pelas iguarias dessa mesa ao lado. Sabe quando a gente está com muita fome? Eu não sei quantos aqui já passaram essa experiência de você estar com fome na rua, e aí você parar num lugar para comer algo, e aí você pede lá algo para comer, e se aquilo não estiver pronto, ainda demora um pouquinho, e aí já tem alguém servido ao teu lado. Aí você fica ali babando e olhando para a comida do outro, né? Lembrando assim: não cobiçarás a comida do próximo, né? Você fica ali naquela espera angustiante, enquanto isso aquele cheirinho subindo ali da mesa ao lado, e você na sua mesa esperando aquele lanche, o estômago já roncando, né? E você doido para poder a sua logo chegar. Sabe, é assim. E pasmem, porque é diferente. Com o crente, o Senhor já preparou, a mesa já está posta. E é triste quando a gente tem uma mesa posta linda e fica olhando para uma mesa do lado que tem coisas tão terríveis e fica querendo a de lá, ao invés da de cá. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim,
exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E aí, mesmo tendo tudo, o homem foi beliscar lá onde não podia. Mesmo tendo aquele jardim inteiro, o homem escolheu ir para a mesa do inimigo. A mesa do inimigo é atrativa, ela é convidativa, ela é adornada de modo que ela esconde toda a sujeira. Há alguns meses atrás, em uma das nossas idas lá no centro terapêutico, a gente vai distribuindo ali os carros, né, e colocando lá nas malas e tal, e eu coloquei, dentre outras coisas, na mala do carro, as garrafas de café, de leite, né, enfim. E aí, eu não sei se na ida ou na volta, eu reparei na volta, que um cheiro absurdo de cappuccino, assim, não era cappuccino, mas era um cheirinho de cappuccino, era aquele café com leite, mas que deu uma perfumada no carro. E quando nós chegamos aqui na igreja para tirar as coisas, eu vi que estava uma poça assim na mala. Mas aquele cheiro ficou tão bom, que eu confesso para vocês que eu deixei do jeito que estava. Secou ali, né, no carpete da mala, e aí eu, todo dia de manhã, entrava no carro, aquele perfume de café, gostoso, disse, olha, consegui um negócio que eu já tentava, bota o sachê, compra aquele negocinho, não dá o cheiro que esse troço está dando no carro. Eu acho que eu preciso fazer mais leite com café e regar essa mala de vez em quando. E o tempo foi passando, os dias foram passando, e eu chegava e entrava no carro, aquele perfume de café. Dei carona a um amigo, ele disse, rapaz, cheiro bom. Eu falei, pois é, rapaz, isso aí é sachê de café. Só que, irmãos, depois de uns 10, 12 dias, aquele negócio começou a azedar. Parecia que eu estava carregando um defunto na mala. Se eu fosse parado pela Federal ali na BR, ele dizia, olha, aonde está o corpo? Porque o cheiro era terrível. E eu parei rapidamente em casa um dia, tirei aquele negócio todo e dei uma faxina geral, lavei aquele carpete, lavei com vassoura, com sabão em pó, com um monte de coisa, botei lá para secar e para exterminar com aquele cheiro. E aquilo me fez pensar quantas vezes o diabo põe coisas assim que, a princípio, tem aquele aroma tão gostoso, mas que depois vai apodrecendo a nossa vida, de uma forma que se torna insuportável. E quem foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo, começa a andar exalando cheiro de carniça, porque está sentado na mesa da podridão. E hoje, irmãos, o meu desejo é que a gente, assim como aquele tapete, possa ser posto e lavado, não pelo sabão em pó, pelo amaciante, mas pelo sangue do Cordeiro. E que aquilo que há de fétido em nós comece a sair, comece a ser limpo. Porque nós não somos da mesa dos demônios, nós somos da mesa do Rei dos Reis. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos achar que pelo que a gente fala, simplesmente, a gente vai definir o lugar que está sentado. Não, eu sou de Cristo, eu sou servo do Senhor, está amarrado. Essas frases de efeito, elas não funcionam para nos colocar na mesa do Rei. O que nos põe na mesa do Rei é quando a gente olha para o Rei, olha para si e diz, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso mergulhar, Senhor, na Tua presença e viver de fato para o Senhor. Eu preciso de parar de ser um ateu. Porque se não sou verbalizando, sou na prática. Uma pessoa, irmãos, que diz ser discípulo de Jesus, de que, de alguma forma, encara a semana inteira, não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor para fazer o que deve fazer, busca nele as respostas,
que não tem comunhão com o Senhor, que não tem prazer de estar no meio do seu povo, que não tem prazer em estar na congregação. Essa pessoa precisa rever. Porque pode estar, na prática, sendo um ateu, mais ateu do que quem se declara ateu. Porque tem gente, irmãos, que vive adoidado. Parece parece o título daquele filme, Vivendo a Vida Adoidado. Só que na hora que a coisa aperta, ela corre para o Senhor. Ora aí por mim. Ué, mas tu não é vida louca? Sou, mas ora por mim. Você não é ateu? Mas você crê em alguma coisa, então pede aí esse Deus por mim. Agora nós temos crentes, irmãos, que tem chutado o balde, feito o que acha que deve fazer e não busca o Deus que diz servir. Então, em nome de Jesus, que a gente possa rever a nossa vida e que a gente possa se contentar com aquilo que o Senhor tem posto na nossa mesa. Essa mesa dos demônios, irmãos, ela é atrativa, como eu disse, mas ela fede com o passar do tempo. E tem gente pagando para sentar nela. Enquanto na outra, o sangue de Jesus quem pagou. Tem mesas, irmãos, que a gente não pode sentar. Tem mesa que se a gente só sentar nela e se arrepender de que sentou, mas só o couvert já dá uns 2 salários de uns 2 meses. Que um jantar daria o preço de um Corolla. É ou não é verdade? E a mesa de Jesus? A gente não teria condições de sentar nela, mas Ele pagou para a gente sentar, Ele pagou com o sangue dele, disse, olha, o teu lugar está aqui, é um lugar de honra, está tudo pago. E gente pagando para sentar na mesa do inimigo. Provérbios 6, 16 a 19, vai dizer de alguns aperitivos dessa mesa. Provérbios 6, 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Então, Provérbios 6 vai dizer que 6 coisas, depois ele fala 7, né? Em outras versões mais antigas diz 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª Ele abomina. Aí vai dizer o que são essas coisas. Verso 17: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal. Irmãos, olha quanta coisa terrível. Olhos arrogantes, né? Arrogância, a pessoa é melhor do que todo mundo, ninguém presta, só o que ela vê que é bom. Um olhar arrogante, aquele olhar que chega e detona tudo, sabe? Às vezes a gente tem um olhar arrogante para as coisas. Língua mentirosa. A mentira está sempre na boca da pessoa. Mãos que matam o inocente, irmãos. E esse matar aqui não é só o literal, não, mas quantas vezes a gente mata alguém por aquilo que a gente faz. Coração que trama a maldade, sabe, aquele mal planejado, arquitetado. Não, eu vou fazer isso aqui, ó, que aí lá na frente ela vai se dar mal. Crente, está na mesa do Senhor, esse tipo de gente? Coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal. A pessoa não dá 10 passos para ajudar alguém, mas percorre uma maratona para fazer o mal. Gente que nunca saiu de casa, nunca, para ir fazer o bem a alguém, mas se for para poder criar uma situação, anda a BR-101 inteira. Testemunha falsa, que diz mentiras. Não, eu vi sim, mas viu mesmo? Vi.
com esses olhos que a terra hão de comer. E aí o que o Senhor abomina, o que o Senhor detesta, o que semeia desentendimento entre irmãos, coisa terrível, irmãos. Sabe por que Deus abomina isso? Porque isso é obra do diabo. O diabo é que quer ver eu brigando com você, você comigo. Na mesa do Senhor, o que se canta nela é: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Na mesa do Senhor se canta uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade: eu preciso de ti. Na outra mesa vale tudo. Vale matar para continuar vivo. Em outras palavras, irmãos, pessoas que têm sentado à roda dos escarnecedores e que gostam de ver o circo pegar fogo. Que Deus nos livre dessa mesa, irmãos. Porque isso acaba com qualquer ambiente de manifestação do Espírito Santo. Que Deus, ao olhar para mim e para a tua vida, que Ele possa ver sacerdotes. E qual é a figura do sacerdote aqui? Gente que conduz o outro ao Senhor, sabe? Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Vai a ele e conduza ele de volta ao altar. Se ele no final de tudo não quiser, aí já não é mais com você. Que a gente possa, irmãos, ter uma atitude santa, uma atitude digna. Ah, mas o outro está fazendo isso. Olha, irmãos, eu não vou para o céu com a vida do outro. Eu não vou para o céu com a tua vida. Você não vai para o céu com a minha vida. É o que a gente faz, é o que a gente decide. Se a gente tem notado alguma coisa em nosso conceito que precisa de mudança, que a gente possa colocar diante do Senhor. Ele conhece o coração, Ele sonda. Ele conhece o coração da gente, o nosso coração, irmãos. Nosso coração, por essência, ele é peçonhento. Sabia? A gente nasce pequenas cobrinhas. Se apertar, do outro lado vem pancada. Ninguém ensinou a brigar na escola, por exemplo. Às vezes até naquela cultura antiga ensinava, né? Um pai dizia ao filho: se você apanhar na escola e vier chorando para casa, vai apanhar em casa também. Era meio hardcore aquela criação nossa lá da antiga. Mas assim, no geral, mesmo os pais que falavam isso, ensinavam os filhos: não pode fazer isso não, meu filho, isso é errado. Mas a gente já nasce com essa essência de peçonha. E aí, Jesus Cristo, ele entra na nossa vida e ele começa a modificar. E Paulo está ensinando essa igreja. Perdão, irmãos. Paulo está ensinando essa igreja. Não é com fofoca, não é com insinuações que a gente vai melhorar algo. Esses são aperitivos de outra mesa. Esses não são alimentos da mesa do Senhor. Na mesa do Senhor há graça, na mesa do Senhor há misericórdia, na mesa do Senhor há perdão, e é por isso que a gente continua nela, porque se não fosse isso, nós já teríamos sido expulsos. E é o Senhor, diz a palavra, que é o galardoador daqueles que o buscam, ou seja, é Ele quem premia, é Ele quem dá essa cortesia. É interessante porque Paulo, lá, a igreja de Filipos, né, ele vai repreender isso que está acontecendo dentro da igreja, que nós acabamos de ler sobre essas manifestações tão terríveis, essas coisas tão indesejadas que Salomão relata em Provérbios, estava acontecendo na igreja, agora a igreja de Filipos. E Paulo, olha, era trabalho, né, irmãos? Ele está resolvendo os pepinos da igreja de Corinto, agora ele está resolvendo os pepinos da igreja de Filipos. E na igreja de Filipos, lá na igreja de Corinto, era a moda lavantê. Cada um faz o que quiser. Vamos viver a vida. Lá o hino
o hino que era o prelúdio lá era Deixa a Vida Me Levar, os cânticos que se cantavam na igreja de Corinto nesse momento, era Vamos Nos Permitir, Tudo Que Há para Viver, era nessa vibe. Já na igreja de Filipe, Paulo, ele traz à tona um problema daquela igreja. E lá tinham, né, pelo menos 2 irmãs que tinham o dom da língua grande. Ele vai dizer de Sintique e Evódia. E lá no verso 2 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz, olha, resolvam vocês o problema de vocês, porque as 2 estavam se engalfinhando, sabe? Elas levantavam a mão, elas cantavam, elas participavam de grupo de oração, elas eram uma bênção. Mas só não botava uma contra a outra assim, porque o bicho pegava. Literalmente o bicho pegava. E Paulo está dizendo, olha, resolvam-se. Resolvam-se. Se vocês querem ser, de fato, o que nasceram para ser, resolvam-se. E aí no verso 8 de Filipenses 4, ele vai dar um conselho para aquela igreja. Filipenses 4:8 diz, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor. Irmãos, se o que eu tenho pensado, se o que eu tenho feito é nobre, é correto, é puro, é admirável, ótimo. Se não é, se o irmão me chamou para o canto e está conversando comigo algo impuro, algo que não é bom, algo que não é agradável, algo que não é edificante, olha, meu irmão, vamos orar aqui. A gente precisa ter mais, sabe, irmãos, efetividade no combate dos aperitivos que o inimigo vai tentando servir em meio à igreja, de modo amoroso, claro, de modo tratativo, mas às vezes a pessoa mesmo não está percebendo. E a gente precisa chamar o outro. Eu cheguei uma vez, irmãos, vou contar aqui, desgraça minha, para você ficar bem tranquilo aí com as suas, no sentido de saber que você as tem, né? Mas não tranquilo no sentido de, então deixa para lá, não. Uma vez indo para o seminário, eu passei em frente às barcas e tinha um homem gritando o evangelho. E eu me senti envergonhado com aquilo, porque ele parecia um louco. E ele gritava nos ouvidos, e até eu que sou crente, ouvindo aquela mensagem, já estava com raiva. Não é possível, esse cara é maluco, tem vergonha desse negócio, e ele lá, Jesus vai voltar, você precisa se arrepender hoje e tal, e ele estava lá naquela veemência, e eu passei, eu lembro que eu cheguei lá, e a primeira pessoa, eu cheguei cedo lá no seminário, a primeira pessoa que eu encontro é a professora Ellen, mulher sábia, mulher de Deus, e ela viu que eu estava meio alterado, que o que eu estava exalando não era de quem vinha da mesa de Jesus, mas da mesa dos demônios. Ah, aquele dia, irmãos, eu lanchei bastante na mesa do demônio. Cheguei lá, e aí ela olhou para mim e disse, o que foi, Alex? Você não está bem. Disse, e eu achando que estava cheio de razão. Falei para ela. E ela disse assim, Alex, você sabe que às vezes vão existir pessoas que vão passar por ali e que só através dessa via louca, desse modo de anunciar, é que elas vão ser alcançadas. E aí aquilo começou a me reduzir, né? E a entender que não é uma forma que eu acho, que eu entenda, que eu prefira. Porque mesmo diante daquele exagero, ao meu olhar, o que aquele homem estava fazendo era anunciando Jesus, e eu julgando ele. Então, irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer uma avaliação, e a gente precisa dizer o que eu tenho pensado, o que eu tenho falado, o que eu tenho dedicado é puro, é amável, é admirável. Se não é, corta. Sabe? Chama para oração. Meu irmão, minha irmã, vamos orar aqui. E aquele dia a professora Ellen me chamou. Disse, vamos acabar com isso aqui. Vamos colocar isso diante do Senhor. E aquilo ali dissipou.
E se eu chego lá, irmãos, e encontro mais um parceiro da mesa do demônio? O negócio ia render, não ia? Mas como foi importante encontrar alguém que estava na mesa certa. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa cortar o mal. E a Bíblia diz: vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Então chama para oração, irmão, irmã. Olha, isso não está legal não. Isso que você está falando aqui vai provocar uma coisa no coração da gente que não é boa. Porque contamina, irmãos. Contamina o reino, contamina o espaço, e aí mover do Senhor que está por acontecer não acontece, porque a gente vai interrompendo a obra do Espírito. Que esse seja um lugar, irmãos, da manifestação da graça do Senhor, que seja puro a nossa forma de agir, que não seja uma forma disfarçada, sabe? Uma forma maquiada, de ajuda, mas que na verdade é maldade. A gente precisa pedir um coração novo todos os dias, como o salmista fez: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E glórias a Deus, irmãos, que a igreja do Senhor tem gente santa. Graças a Deus pela vida dessa igreja. Graças a Deus, porque nós temos irmãos e irmãs comprometidos com o reino do Senhor. Às vezes a gente aqui, à luz da palavra do Senhor, né, a gente acaba batendo tanto e deixando de agradecer e louvar ao Senhor pelas bênçãos, e a gente precisa enaltecer isso. Nós temos um espaço de cura nesse lugar, glórias sejam dadas ao Senhor por isso. É claro que temos tantas coisas a melhorar, mas irmãos, se encontrar uma igreja perfeita na terra, das duas uma: ou é uma alucinação, ou então essa igreja já não está mais na terra, ela já está no céu. Porque enquanto a igreja perdão, irmãos, eu estou com a garganta ainda e eu fico segurando aqui para não tossir. Mas enquanto essa igreja estiver na terra, vai ser de gente que precisa melhorar. Então, se a igreja que a gente encontrar for a igreja perfeita, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não entrar nela, senão a gente vai estragar essa igreja. E isso é uma verdade, irmãos. Porque, olha, eu como pastor tenho a oportunidade de falar com os visitantes, assim, de modo geral, sempre falo. E aí eu ouço, irmãos, é a coisa mais linda. Porque a pessoa vem, ela não conhece o todo, ela não conhece os bastidores, ela não conhece os problemas, ela não conhece as dificuldades. E a pessoa diz assim: pastor, fui lá. O pastor Marcos Navega, que esteve aqui no ano passado, ou retrasado, ano passado, no Café Literário, toda vez que ele encontra comigo, irmãos, e ele, agora, a última vez foi na Assembleia da Convenção, lá em Arraial do Cabo, e ele não se contenta só em dizer para mim não. Ele me dá um abraço, e aí os pastores que estão ao redor, que são conhecidos em comum, né? Ele chama e diz assim: rapaz, ó, a igreja desse cara aqui é fenomenal. Cara, que igreja maravilhosa e tal. E ele vai tecendo elogios assim, e eu fico explodindo de alegria. Porque é isso, irmãos. Agora, sabe de uma coisa? Essa igreja, na mente dele, no coração, vai começar a deixar de ter essa aparência para ele, sabe quando? Quando ele passar a ser membro daqui. Que aí ele vai ver que o pastor Alex não é isso tudo que ele pensa que é. Ele vai ver que a igreja não é isso tudo que ele pensa que é, no sentido de que ele vai conhecer aquele irmãozinho ali, né? O ministério lá tal, né? Tão bonito, mas olha, tem um negocinho ali. Aí vai começar a descobrir, irmãos. É por isso que a igreja do outro é tão boa. Lá não tem problema, lá o pastor flutua na santidade.
Lá o ministério de louvor não tem nenhuma dificuldade, é todo mundo assim, sabe? Chega na hora, ensaia bastante. Lá os diáconos são anjos do Senhor disfarçados de gente. Os ministérios funcionam bem. A gente é recebido com toda a pompa. Enfim, tem coisas na nossa casa que só a gente sabe, só a gente vê. Às vezes o sofá confortável que a gente senta tem um tijolo escorando por baixo. O outro vem, pô, que sofá gostoso. É um tijolo debaixo dele, escorando. Então, Paulo está dizendo, olha, cuidado, cuidado. E ele lista essa série de situações. Agora, irmãos, como eu falei, a igreja também não tem só Cíntia e Evódia, não. A igreja do Senhor tem gente abençoada, gente maravilhosa, gente que decidiu não se sentar em outra mesa. Trifena e Trifosa, conhece? Não é uma dupla sertaneja da época de Paulo, não, irmãos. Trifena e Trifosa eram irmãs em Cristo abençoadas. Romanos 16, 12 diz que essas mulheres saúdem a Trifena, Trifosa. E ele cita outra, né? Mas ele diz como obreiras. Olha como ele se refere a estimada Pérside, só nome bonito dessa igreja, né? Que tem trabalhado com o que, irmãos? Com dedicação para o Senhor. Olha, irmãos, que coisa boa. Que tem as Cínticas, tem as Evódias da vida, mas tem também Trifena e Trifosa, que trabalham com alegria para o Senhor. Trabalham com alegria para o Senhor. Que a mesa do Senhor, irmãos, seja uma mesa que alimente a nossa alma. Um pastor nosso, Batista, foi fazer um período sabático lá em Israel. E ele queria aproximar-se da cultura do povo de Deus e tal, e observar algumas coisas. E ele de repente está passando por um caminho, e ele vê um pastor de ovelhas, e as ovelhinhas lá, e ele olha aquelas ovelhas robustas de lã, com a lã mesmo, né, delas e tal, e ele fica intrigado, e ele pede a pessoa que estava ao lado para parar. E ele vai até o pastor, e essa pessoa que estava com ele era tradutora, e ele pediu para perguntar ao pastor, como que o pastor, com uma ovelha tão rechonchuda, né, não dá para a gente olhar o corpo dela, assim, a pele, os ossos, enfim, devido à lã. E ele perguntou, como que você faz para saber que a ovelha está doente, se você não pode visualmente enxergar ela? E o pastor disse assim, é muito fácil. Eu percebo que uma ovelha está doente quando ela perde a fome. Quando ela não vem para comer e beber, mesmo ela estando rechonchuda de lã, mesmo aparentemente bem, eu sei que ela está doente. Irmãos, nós vivemos uma geração de ovelhas sem fome. Gente que não tem buscado a comida, não a que perece, mas a que permanece. Gente que tem deixado de beber água e comer pão, água da vida, pão da vida. E a gente precisa orar por essas pessoas. Porque na mesa do Senhor sempre haverá um lugar até que Ele venha nos buscar. Sempre condicionado até que Ele venha. Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. E o desejo dele é que a gente esteja sentado nela, para a gente se alegrar e participar desse banquete eterno. Para encerrar, irmãos, a mesa do Senhor, ela é um sinal de esperança. Esperança para os marginalizados, e aqui marginalizados no sentido original mesmo, aqueles que estão à margem. Jesus trouxe a gente para dentro. Marcos 2,16 diz, quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntavam aos seus discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Por que Jesus comia com essa gente? Por que Jesus se relacionava com essa gente? Jesus sabia estar com essa gente, irmãos, e ser diferente delas.
Jesus não sentava lá com os fariseus, com os pecadores e enfiava o pé na jaca, não, sabe? Que ninguém sabia quem era. Quem é Jesus e quem é aí? Não, ele tinha uma diferença, ele era luz, ele era um ponto de santidade, ele era um ponto de equilíbrio, ele não, sabe, ele não ia no fluxo, não. A mesa do Senhor, ela aponta para uma nova realidade. Lá em Mateus 26, 29, diz: prestem atenção que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino de meu Pai. É uma promessa do Senhor. Primeiro Jesus fala sobre isso, depois Paulo, em 1 Coríntios 11, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A gente tem aqui um elemento escatológico que aponta para o final das coisas, aponta para o futuro e diz, olha, quando Cristo voltar, todos os salvos de todas as partes da terra se reunirão com Ele e para sempre com Ele estarão podendo provar dessa mesa por toda a eternidade. Queridos, que em nome de Jesus a gente possa ser um exemplo de quem se assenta à mesa do Senhor. Que a gente possa ser um diferencial para tantos e tantos crentes que deixaram de sentar-se na mesa do Senhor e foram sentar-se na mesa dos demônios. Que a gente não aceite, como Daniel não aceitou, as iguarias do rei. Se vierem tentar desvirtuar o teu coração, a tua mente, repreenda em nome de Jesus. Porque isso adoece a alma, irmãos. Isso adoece a alma. Nós fazemos parte de uma comissão chamada CAF, os pastores da Gonçalense. E eu tenho podido caminhar nessa comissão nesse biênio. E ela é uma comissão que acolhe os candidatos ao ministério pastoral, preenchimento de formulário e entrevista. E em uma das últimas entrevistas nós estivemos conversando com um candidato e ele foi pedir um conselho a um pastor por uma crise que ele estava vivendo, se diante de um convite para pastorear uma igreja, ele precisaria deixar o seu trabalho secular. E ele ainda não tinha essa convicção do que fazer. E aí o pastor, já antigo, experiente, disse para ele assim, olha, cuidado, porque a igreja é ingrata. A igreja é ingrata. Irmãos, a igreja tem atos de ingratidão. Mas a igreja do Senhor, ela não é uma igreja, não é ingrata. E aí a gente aconselhou aquele menino, e depois que ele saiu, a gente ficou conversando como que isso doeu na gente. Porque, irmãos, a gente se esquece de que a igreja é o quê, irmãos? A representação bíblica da igreja é que ela é a noiva de Cristo. Pensa aí, você, marido, alguém pegar sua esposa, colocar ela assim aqui no púlpito, mesmo que você quisesse até fazer isso, mas você pôr a sua esposa assim e alguém malhar ela bastante, sabe? Dizer coisas terríveis para ela, doeria na tua alma? Claro que doeria. E vice-versa também, o esposo, quem não é casado, ou quem, enfim, viúva, imagina um filho, alguém que você ama, trazido para um lugar e as pessoas então começariam a dizer coisas depreciativas sobre ela. Irmãos, a igreja que é noiva do Senhor e ninguém fala mal da noiva de Cristo, porque diz a palavra do Senhor que Ele tem ciúme dela, de que ela é como a menina dos seus olhos. Então, à medida que eu falo dela, eu agrido ao noivo. A igreja do Senhor, irmãos, é maravilhosa. A igreja do Senhor Jesus é uma bênção. A igreja do Senhor Jesus é uma manifestação da graça de Deus na terra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor pela vida da igreja de Jesus. A igreja como um todo. E louvado seja Deus pela vida da primeira igreja batista em Porto Novo. Porto Novo, irmãos, seria muito pior sem a presença dessa igreja aqui.
Muita coisa boa que está acontecendo hoje, nesse bairro, em vidas, em famílias, foi obra do que essa igreja fez ao longo dos seus 53 anos, dos seus projetos, das suas investidas. Então, que nós sejamos representantes da mesa de Cristo na terra e que recusemos nos sentar na mesa dos demônios, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te louvamos porque somos a Tua igreja, Senhor. E embora não sejamos perfeitos, mas o Senhor se aperfeiçoa em nós à medida que nos chegamos ao Senhor, que nos achegamos à Tua palavra. Então, Senhor, nessa manhã nós queremos reafirmar o nosso amor pelo Senhor e pela igreja que somos nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E que agora, quando vamos participar deste memorial, Senhor, se fosse pela nossa condição, nós não poderíamos estar na mesa do Senhor. E mesmo que diante de algumas ações nossas a gente julgue estar pronto ou digno, a verdade é que nunca estaríamos, não fosse a Tua graça, não fosse o Teu sangue nos lavando e nos purificando. Então, perdoa-nos, ó Pai, que cada um de nós possa, nesse momento, fazer um exame de si mesmo. E Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão por tantas vezes que nos assentamos na mesa errada. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, declarar que seremos mais vigilantes, seremos mais responsáveis nesse sentido. E que se porventura aqui nessa manhã alguém se identifica sentado nessa mesa, já não esteja mais, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja direcionada à Tua mesa, Senhor. Porque a Tua mesa é santa, a Tua mesa é pura, a Tua mesa é um lugar de vida. Em nome de Jesus, Pai, cumpra em nós o Teu querer, para a glória do Teu nome. E prepara-nos, ó Pai, para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero